Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Será que essa frase é uma verdade absoluta? Será que a dor ensina alguma coisa a alguém? C.S. Lewis diz que a dor é o megafone de Deus. Olá, eu sou Silvana Venâncio, eu sou doutora em teologia, eu sou especialista em psicologia junguiana e analista junguiana em formação. Eu quero te convidar a olhar esse tema. Quem foge da dor abraça o sofrimento a partir de uma história bíblica, da história de Jonas, e tudo isso numa perspectiva junguiana. Carl Jung foi um psiquiatra, fundador da psicologia junguiana, fundador da psicologia analítica, da psicologia profunda, que são formas de falar da mesma coisa. Ele foi discípulo de Freud, eles andaram juntos durante muito tempo e se separaram por divergência. Carl Jung trabalhou a dimensão não somente de um inconsciente pessoal, mas a ideia de um inconsciente coletivo, de uma grande psique coletiva, onde a gente divide arquétipos, instintos, onde aquilo que é do humano nos comunica. E também sobre a questão da libido, que para Freud dizia respeito à energia sexual apenas, e para Jung a libido ela diz respeito à energia psíquica de um modo geral. E Carl Jung tinha uma forma de ver a religião como um aspecto mais antigo da psique humana. Então, a religião, para Jung, era uma forma que esse ser humano primitivo, esse ser humano do mundo antigo, encontrava para projetar dimensões do seu interior, da sua alma, dramas pessoais, dramas psíquicos, questões que às vezes se passavam na consciência e no inconsciente, onde o ser humano não tinha condições afetivas, psíquicas de trabalhar, e aí isso era projetado numa dimensão religiosa, porque a religião tem uma linguagem para falar desses conteúdos psíquicos. E o símbolo é a linguagem do inconsciente. Então pensa aqui comigo, num mundo como a gente vive, esvaziado de religião, embora existam muitas religiões, embora a religião cristã tenha se partido em múltiplas igrejas, a gente vive num mundo esvaziado de Deus, porque Deus não é a fonte última de sentido nesse mundo. A gente vive num mundo ainda, mesmo que seja uma pretensão ingênua de que nós somos regidos pelo aspecto da razão, da consciência. E nesse mundo esvaziado de Deus, será que eu e você podemos falar de aspectos religiosos para falar de conteúdos da alma, do inconsciente, dos dramas humanos? E quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra aqui muitos dramas, muitas imagens arquetípicas para falar de tarefas da alma. Tem um autor chamado Joseph Campbell, que no livro dele, chamado Herói de Mil Faces, ele vai falar da trajetória do herói. Mesmo que a trajetória das mulheres, a trajetória da heroína seja um pouco diferente, a trajetória, a jornada do herói, ela é arquetípica, ela faz parte do humano, ela diz respeito às tarefas que a alma precisa fazer para ter um encontro consigo mesmo. São tarefas que a gente percorre, são limiares que nós atravessamos para encontrar o self, que é um arquétipo de si mesmo, um arquétipo da totalidade, como diz Jung, e que é símbolo de Deus. Deus é símbolo do self e self é símbolo de Deus. Então, toda vez que eu me referir a Deus aqui nesse vídeo, eu vou estar falando de Deus e vou estar ao mesmo tempo falando de self, daquilo que é a totalidade, daquilo que é um telos, que é uma finalidade, onde nós humanos devemos ir caminhando para encontrar aquilo que a gente veio realizar no mundo e tem a ver com o nosso mito pessoal, com o nosso destino, com o nosso propósito, o que eu e você viemos realizar nesse mundo. Que tarefas que eu e você
podemos fazer, realizar, entender para percorrer esse caminho. E a história, essa narrativa belíssima de Jonas, essa narrativa que é uma novela sapiencial, que tem um sentido aqui didático, pedagógico, para a gente perceber a trajetória da alma. Então eu quero te convidar a olhar para essa trajetória junto com a narrativa bíblica do livro de Jonas. Então eu vou ler aqui algumas partes com você, algumas partes desse livro de Jonas, que é um livro curtinho, tem apenas 4 capítulos, o número da totalidade, e aqui tem muitos aspectos que eu e você podemos olhar para o nosso interior e percorrer. Será que eu e você temos tarefas a cumprir? Será que eu e você temos um caminho para percorrer que pode passar pela dor, mas se eu e você não tivermos a coragem de abraçar a dor, tivermos a coragem de ficar na dor, sentir a dor, se permitir sentir, provavelmente eu e você vamos dar um abraço no sofrimento. E sofrimento aqui aparece como uma dor mais permanente. A dor como algo, aquilo que vem pontual, nos afeta. Isso que o C.S. Lewis chamou de o megafone de Deus. E a gente não tem coragem de parar um pouco na dor, sentir, perceber o que essa dor está querendo falar comigo. O que Deus quer falar comigo? O que o self quer falar comigo? Jung diz assim, que o self, simbolicamente, vai fazer tudo para nos levar para esse telos, para esse processo de individuação que é tornar quem nós somos de verdade, que é ter um encontro com tudo aquilo que nós somos, com as nossas luzes, com as nossas sombras, que é aquele momento que a gente vai recolhendo tudo, vai integrando num belo e lindo casamento alquímico. Então, nesse processo de individuação, o self vai fazer tudo para a gente chegar lá. Vai convidar o tempo todo, a vida vai vir o tempo todo nos convidando para esse processo de transformação. E às vezes, nesses processos de transformação, a dor aparece. Porque crescer dói. Se abrir para transformar dói. Porque a gente quer ficar ali na zona de conforto, a gente não quer que nada mude, mas é preciso mudar para não morrer. E a gente precisa, às vezes, deixar que algumas coisas morram para que outras coisas mais maravilhosas ainda possam nascer e renascer. Mas para isso a gente precisa enfrentar a dor. E quando a gente foge da dor, a gente acaba abraçando o sofrimento. Então vamos olhar um pouquinho aqui na vida de Jonas, como isso acontece, como isso aparece. Então vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, foi para Tarsis, e tendo dirigido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus manda Jonas ir para Nínive, e Jonas pega o navio e vai em direção a Tarsis. Tarsis é um lugar exótico. Tarsis é um lugar onde as coisas acontecem, é um porto famoso, onde tem muitas coisas, muito brilho, muito barulho, muitas distrações da alma. E Nínive é o destino, é o processo, é o propósito, é a tarefa, é aquilo que o self convida. Vai para Nínive, não tem nada para você lá em Tarso. Às vezes a gente quer fugir para a distração, para o esquecimento, para a inconsciência, enquanto o self convida para trazer a consciência, para ir lá naquele lugar de desconforto, porque Nínive é um império poderoso,
cruel. Dizem que na cidade de Nínive, as casas tinham cercas, não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi, que as casas tinham cercas com caveiras, com esqueletos de crânios, para a gente entender a perversidade e a maldade de Nínive. Então, Jonas se recusava a ir para esse lugar aonde ele teria que enfrentar e olhar frente a frente, ter uma mensagem para os seus inimigos. Inimigos a gente foge. Por que tanta dificuldade de ir para Nínive? O que que tem lá que eu e você não queremos ver? Que inimigos são esses? Que dores são essas? Que contradições que moram dentro de você e dentro de mim, que a gente se recusa em ir para Nínive? Porque quando a gente chega lá, nesse estado, nesse lugar, a gente vai se deparar muitas vezes com aquilo que é escuro dentro da nossa alma, com as nossas questões mesquinhas, com a nossa inveja, com a nossa maldade, com o nosso controle, com a nossa manipulação. Porque enquanto a gente estiver olhando para Nínive como nosso inimigo, olhando para fora, né? Essa frase clássica de Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Enquanto a gente estiver olhando para fora, projetando nos outros como nossos inimigos, não há transformação. Então, Jonas se recusa a ir para Nínive e foge e entra no navio. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, veio a dor, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado e dormia profundamente. Fala sério. Você já passou por um momento de sufoco no mar? Uma vez eu fiz uma travessia no veleiro de Angra para o Rio de Janeiro. E a gente estava esperando 17 nós, que já é um vento forte, e a gente recebeu 27 nós, ou seja, um vento pesado na cabeça, com chuva atravessando o mar de Angra. Aquela sensação do escuro, o veleiro totalmente adernado, virado. E imagina você dentro de um navio, num mar aberto, as ondas batendo, o navio vai de um lado para o outro, as coisas que estão soltas dentro do navio vão para um lado, para o outro, e Jonas dorme profundamente. Tem alguma coisa errada aí. Diz que ele desceu, né? Havia descido ao porão. Descer é ir para o inconsciente, é ir para o esquecimento. Jonas desce, mas ele não desce para voltar com consciência. Ele desce para esquecer, para entrar no sono do esquecimento, no sono da inconsciência, que são aqueles momentos que a gente quer fugir de ver aquilo que a gente precisa ver. É aquele momento que a gente quer desver, dormir, que a gente quer beber até cair, que a gente quer tomar um remédio que a gente fique dormindo durante dias e dias, porque a gente não quer enfrentar aquilo que precisa enfrentar e nós queremos fugir da dor o tempo todo. Mas os companheiros não ficam satisfeitos, perguntam para ele se ele sabe o que está acontecendo e pergunta para ele. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem sobreveio o mal, e lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu?
Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, Jonas já está dando uma pista aí que tudo isso que está acontecendo agora no momento não é por acaso, é obra de Deus. Esse vento aqui que está agitando o mar não é um vento por acaso. E tem uma sabedoria, e apesar de Jonas estava dormindo, ainda tem algo nele que é saudável, ainda tem algo em Jonas que está desperto e ele percebe. Isso não é por acaso. Isso tem a ver comigo. Tem algo que eu preciso, que eu precisava fazer e que eu deixei de fazer e por isso sobreveio isso. Nesse momento isso vem não para me destruir, não para me matar, não porque tem um vírus, não porque tem uma pandemia, mas é algo que vem para me transformar, para me questionar, para me convidar a olhar para dentro, a olhar para a alma. É uma sabedoria interna de discernir os momentos, e nesse momento, Jonas começa a abrir os olhos e perceber que o Deus que criou o céu e a terra agora manda esse vento, porque tem algo que Jonas precisa olhar e ainda não estava vendo. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois assim os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E disseram: que faremos para que o mar se acalme? E Jonas diz claramente, calmamente: tomai-me e me lançai ao mar. Eu quero ir para o mar. Eu quero abraçar o sofrimento. Não basta a dor aqui de ter uma onda batendo, a possibilidade do navio dispensar. Eu quero abraçar o sofrimento. Eu quero mergulhar nessas águas. Eu quero fugir do meu propósito. E eu vou fugindo, até o momento que eu abraço a dor. E aí aqueles homens ficam apavorados, aquelas pessoas ficam apavoradas, com medo de serem responsabilizadas, de terem sido injustas com Jonas. E aí o lançam ao mar. Imediatamente ele é tragado e engolido por um grande peixe. Pinóquio, em toda a sua infantilidade de mentir, de enganar as pessoas, tem um momento que ele é engolido pelo peixe. Tem uma animação na Netflix sobre Pinóquio que foi dirigida pelo Guilherme Del Toro, que é um diretor que já ganhou o Oscar, que o grilo falante que mora, né, no bolso, no casaco do Pinóquio, a casa dele tem um retrato do Schopenhauer. E ele fala assim: ó vida, a vida é cheia de dor. E aí o tempo todo o Guilherme Del Toro vai brincando com esse personagem que representa a consciência do Pinóquio como alguém que tem consciência da dor. E ele é também engolido pela baleia, e lá no ventre da baleia o Pinóquio passa por profundas transformações. Na jornada do herói de Joseph Campbell, o ventre da baleia também é a noite do Getsemane. O ventre da baleia também é a noite escura da alma de São João da Cruz. São aqueles momentos onde a dor vem para que a gente tenha um encontro verdadeiro com a nossa alma. É aquele momento que São João da Cruz diz que é a noite dos sentidos, onde tudo parece que não há sentido, mas é um momento de descida no inconsciente, das trevas, dentro do ventre da baleia, onde Deus mais trabalha na nossa vida, onde o self vai fazendo as integrações, aquilo que precisa ser juntado, aproximado, casado, integrado, aquilo que precisa ir e aquilo que precisa vir para a consciência para trazer transformação. Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, aí aparece esse símbolo do número 3. 3 é o número da Trindade. Então, lá no ventre da baleia,
Jonas começa a orar. E essa oração é uma confissão da alma de que ele precisa ter esse encontro com ele, com si mesmo, para que haja transformação. Ele é cuspido em terra e Deus faz novamente, pela segunda vez, Deus aparece para Jonas. Pela segunda vez, Deus fala para Jonas: Jonas, vai para Nínive e clama contra ela. Quando chega em Nínive, o discurso de Jonas é bem duro. Olha só, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir tudo. É aquele momento que a gente olha para esses aspectos do nosso interior que não é tão bom assim, e às vezes a gente olha com dureza para o nosso passado. A gente olha com o olhar do crítico mais rigoroso e a gente começa a se condenar, a se chicotear e dizer por que eu fiz isso, por que eu tomei esse caminho. E aí a gente vai aumentando a nossa dor, e esse braço vai cada vez mais se abrindo e a gente vai abraçando a dor. Era um discurso pesado, só que acontece um milagre. Aquelas pessoas atendem a voz desse profeta e começam a se converter. O rei pede que todo mundo jejue para que haja arrependimento. A palavra arrependimento é, no grego, metanoia, que é um processo muito importante no processo clínico junguiano, que é esse processo de transformação, que é esse processo de recolher o que precisa recolher, de deixar o que precisa ir. A palavra metanoia significa um virar, um dar uma volta. A gente estava indo para um caminho e a gente agora vai para um outro caminho, porque a gente começa a trilhar essa jornada de transformação com muito mais consciência, sem ficar batendo de um lado para o outro dentro de um navio, a ponto de sermos espedaçados e espedaçadas. Então, é nesse momento que há uma mudança de rumo no processo de metanoia. Mas quem disse que Jonas fica satisfeito com esse resultado? Jonas tem um grande resultado. Ele prega, todo mundo atende. Ele tem aquilo que ele deveria ter conquistado. Então há, nesse momento, um encontro. Mas ainda não é essa integração daquilo que está no inconsciente e na consciência. Não é ainda um casamento de sombras e luzes, não é ainda um casamento entre o claro e o escuro, entre o feminino e o masculino, aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom assim. Porque Jonas continua ainda com rigor, com uma dureza, e ele reclama: eu sabia que você seria misericordioso, eu sabia, Deus, que no fim você não iria destruir Nínive. Parece que dentro do ser humano, dentro de nós, existe algo que se comunica com uma espécie de arquétipo do juiz, do destruidor, e dentro da nossa alma esse complexo de não há mais oportunidade. Eu errei. Percebe? O que eu fiz não tem volta, não tem volta. Não adianta tentar, não adianta pensar que eu posso rever, ressignificar tudo isso, porque não tem volta. É uma dureza interna que não permite que haja beleza, que haja transformação, que a gente olhe para esse passado que fez coisas às vezes que a gente não gostaria de ter feito, mas fez, e olhe com um olhar de bondade, de compaixão dentro da gente. Então, a gente entender essa história como um processo psíquico, como uma imagem arquetípica de coisas que acontecem dentro da nossa alma. É a gente usar, interpretar essas histórias como narrativas da alma, da transformação, desse processo de metanoia, desse convite à individuação. Então, o self, então Deus faz uma pegadinha com Jonas e diz assim, não diz, mas faz, né? Faz crescer uma planta
dá uma sombra, ele dorme novamente, ele está cansado, é aquele momento que a gente fica cansada, que a gente fala assim, não quero mais fazer terapia, não quero ver mais nada, esse processo de autoconhecimento está muito difícil. Quantas vezes na minha clínica algumas pessoas falam assim, vou parar, está doendo muito, ou se recusa a ver, se fecha, traz só questões triviais, porque não quer olhar para essa profundidade, para essas dores. E aí Jonas dorme de novo. Só que Deus manda um verme, come a planta. E Jonas fica novamente indignado. Como assim? Essa planta agora morreu? E Deus fala para ele, Jonas, não estou entendendo. Você tem pena, você tem misericórdia de uma planta que você não plantou, não agou, não fez nada por ela, e não tem misericórdia de 120 mil almas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. São aqueles momentos que a gente gasta uma energia psíquica enorme com coisas que são pequenas, que não tem tanto valor aí. Sim, a gente desvia o nosso olhar das verdadeiras questões, das questões mais tensas da nossa alma, daquilo que a gente precisa olhar, de enfrentar, de ver as nossas dores, de mergulhar nesse profundo, de ter coragem de sentir a dor, para que a gente não fique a vida inteira abraçado no sofrimento, que se repete, que dá volta, porque às vezes a gente tem a impressão, nossa, eu já passei por aqui, mas vai voltar, vai retornar, retornar, até que a gente consiga realmente sentir, perceber e aprofundar. E o livro termina com uma pergunta. De uma forma abrupta, o livro termina com uma pergunta. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais? É Deus falando, será que eu não vou ter misericórdia de tudo que você já passou, de dureza, de questões que não foram trabalhadas, de erros, de arrependimentos, de frustrações? E fica a pergunta, será que nesse processo de transformação pessoal, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de aprofundamento na alma pessoal, será que há espaço para que haja misericórdia e um olhar bondoso para isso tudo que eu e você passamos ao longo da nossa vida? Fica esse convite para você, para olhar para dentro, para fazer essa viagem aqui, através do texto bíblico, uma perspectiva mais analítica do ponto de vista da psicologia junguiana. Deixa o seu like aqui, porque é muito importante para que o YouTube espalhe esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve aqui, é só apertar o sininho que você vai receber as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama.